O prazo da licença paternidade, que é bem menor que o da licença maternidade, tem aberto discussão sobre a participação maior e igualitária do pai nos cuidados com o bebê nos primeiros dias de vida. Um projeto que muda as regras da licença maternidade está em discussão na Câmara dos Deputados. 9 meses. Para quem vai ser pai pela primeira vez, a gestação é um período de mudanças e muita expectativa. Um tempo para tentar se acostumar com a ideia de que será responsável por outra vida. Ainda que se passe meses preparando para a chegada de um filho, quando ele realmente chega, quando você sai do hospital e traz aquele pitoquinho ou a pitoquinha para dentro de casa, você para e fala assim, meu Deus, temos uma criança dentro de casa, isso causa um espanto, causa um susto. Segundo especialistas, o vínculo entre pai e filho começa a ser consolidado quando o bebê sai da barriga da mãe. Por isso, o tempo de convivência nos primeiros dias da criança é fundamental. A avaliação é que a licença paternidade, hoje de 5 dias, não é suficiente. A paternidade só chega de verdade para o homem quando ele pega aquele neném no colo, né? Porque ele vê ali materializado que realmente o filho dele está ali, né? Só que essa licença muito curta, ela não favorece com que ele fortaleça esses vínculos, com que ele crie esses laços mais profundos, porque é um tempo muito reduzido. Se, por um lado, a licença curta do pai impede a divisão de tarefas nos cuidados com o bebê, por outro, a diferença entre as licenças maternidade e paternidade fazem aumentar a discriminação contra a mulher no trabalho. Hoje, a licença maternidade é de 120 dias. Muitas empresas levam isso em conta na hora de contratar, e o resultado é que as mulheres sofrem mais com o desemprego e menores salários. Se, por um lado, elas ficam sobrecarregadas, né, com uma carga de trabalho não remunerado, que é o trabalho doméstico, familiar, esse trabalho de cuidado. Por outro lado, elas também são punidas pelo mercado de trabalho por causa dessa tarefa adicional. Um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados prevê mudanças na legislação trabalhista e de servidores públicos para alterar o prazo e a forma de concessão das licenças paternidade e maternidade. Pela proposta, passaria a haver apenas uma licença, a parental. Ela seria de 180 dias e a mãe poderia dividir esse tempo com outro integrante da família, seja ele o pai, um dos avós ou até mesmo tios da criança. A ideia é que, com a divisão da licença, sejam compartilhados também as responsabilidades dentro de casa e o impacto pelo afastamento do emprego. O afastamento é para os dois. Seria igual, independente do sexo. Então, a gente não passaria por esses problemas também, né? De preconceito de trabalho no campo do trabalho, na hora de uma contratação. Isso acaba gerando uma possibilidade de igualdade maior e também uma cultura de compartilhamento do cuidado. A criança precisa, a mãe precisa da presença do pai. Como eu disse, a rotina muda e essa rotina precisa de ajuda. Com certeza. E a gente continua conversando sobre esse assunto agora ao vivo pela internet com especialista em políticas públicas para a família pela Universidade Internacional de Catalunha e também diretor executivo do Family Talks, Rodolfo Canônico. Doutor Rodolfo, tudo bom? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado. Saúdo a todos os espectadores. Bom, vamos falar um pouquinho. Satisfação é toda nossa em falar sobre esse assunto que realmente é de interesse da sociedade. A gente precisa avançar nessa questão da igualdade, né, de gênero que a gente tanto fala sobre isso nos dias atuais. Bom, o que nós temos hoje de legislação referente à licença paternidade? Bom, hoje a licença paternidade ela aparece na Constituição nas disposições transitórias. 5 dias de licença paternidade. A Constituição garante 120 dias para as mulheres. E a Constituição nossa é de 1988. Essas disposições transitórias deveriam ter sido regulamentadas por legislação. E até hoje não tivemos ainda uma regulamentação efetiva da licença paternidade. Então, continua valendo os 5 dias. Existe uma possibilidade de algumas empresas aderirem a um programa público que se chama Programa Empresa Cidadã, no qual é possível estender a licença paternidade para 20 dias. É muito menos do que a licença maternidade ainda, mas é uma minoria das pessoas que têm acesso hoje no mercado de trabalho a essa extensão. Não é? Então, essa é a situação.
Doutor Rodolfo, a que o senhor atribui essa demora, né? São mais de 3 décadas para a regulamentação dessa matéria e isso não passa no Congresso, né? Nós já estamos há muito tempo debatendo o assunto. Tem uma questão cultural, social também embutida aí e aproveito para pedir para o senhor encaixar nessa resposta a importância de ambos os genitores atuarem no desenvolvimento, na educação dessa criança, sobretudo nos primeiros dias de vida. Claro. O desafio é grande, né? Existe sim a necessidade de tomada de consciência dessa importância da maior participação masculina no cuidado, né? Aliás, oportunamente, ontem foi Dia dos Pais, e isso é bom para todos. Em primeiro lugar, para o próprio pai, de estar mais tempo nos primeiros dias de vida do seu filho. Isso daí, existem estudos, inclusive, que dizem o óbvio, né? Que traz felicidade para a pessoa, traz satisfação, a pessoa fica satisfeita, depois retorna ao trabalho muito mais motivada, fortalece os vínculos familiares, o que ajuda, inclusive, a prevenir depois violência doméstica, porque é um momento tão positivo de presença com a criança, com a mulher, vai fazer com que aquela família se fortaleça. E isso, uma família fortalecida, com relações bastante positivas, vai prevenir com que haja outros tipos de problemas no futuro. Então, é amplamente positivo, acho que é incontestável. O desafio, claro, é porque isso implica para a sociedade também um compromisso de todos, não é? A licença maternidade, existe uma previsão legal do salário maternidade, a Previdência Social paga o salário maternidade para as mães afastadas do trabalho. Isso não existe no caso da licença paternidade, é um custo arcado pela empresa hoje, tal como está colocado. Então, isso daí começa a gerar um tipo de desafio. A sociedade precisa refletir também se interessa fazer esse tipo de investimento para que os pais tenham mais tempo para estar presente com seus filhos, né? Então, também um diálogo com o setor empresarial e tudo isso. E os benefícios, eles são muito claros. Existem uma pilha de estudos que mostram a importância, em primeiro lugar, para o desenvolvimento da criança, o apoio que o homem pode dar para a mulher no período do puerpério. Imagina, o período do puerpério é 40 dias, né? Maior do que o tempo da licença paternidade estendida que nós temos hoje. Então, seria... E, claro, o tempo que esse homem vai gastar cuidando da criança nos primeiros dias, isso vai se refletir ao longo do desenvolvimento daquela criança. Vai propiciar um maior envolvimento masculino nessas tarefas de cuidado ao longo do tempo do desenvolvimento daquela família, o que vai trazer um benefício positivo para a promoção também da igualdade de gênero, porque vai diminuir a sobrecarga das mulheres no mercado com as tarefas domésticas, não é? Que é o que acontece hoje. Pouco envolvimento masculino, mas o pouco envolvimento já começa na enorme disparidade de possibilidade que a legislação oferece. Não é igualitária a possibilidade da legislação. 5 dias para o homem, 120 para a mulher. É muito diferente. E há uma disparidade imensa, né? 5 dias frente a 4 meses de licença. Bom, o senhor falou agora há pouco de estudos, né, que revelam essa importância e os impactos na vida da criança e da família como um todo. É muito importante. Inclusive, estudo esse realizado pelo Instituto Family Talks. O senhor é fundador. Queria que o senhor falasse um pouquinho do trabalho de vocês e a constatação dessa pesquisa. Ano passado, 2020, tivemos a oportunidade de coordenar um grupo de trabalho no âmbito do Congresso Nacional, junto com a Frente Parlamentar da Primeira Infância, que é uma grande articuladora desses temas das licenças, não é? Sobretudo em vistas ao melhor interesse da criança e desenvolvimento na primeira infância. E participaram uma série de atores públicos e privados. A Justiça participou, representada pelo Conselho Nacional de Justiça, organismos internacionais como Unicef, ONU Mulheres, representantes do setor privado, entidades patronais, entidades sindicais, OAB, enfim, uma grande diversidade de interesses estavam representados nesse debate, muito qualificado, e que os especialistas trouxeram uma série de evidências, né? Em primeiro lugar, é preciso que nós entendamos que existe uma grande disparidade, por exemplo, já em relação ao acesso a essas licenças, porque apenas os trabalhadores que estão no mercado de trabalho formal, com carteira assinada, têm acesso ao salário maternidade, licença maternidade, paternidade. Mas nós temos mais de 40 milhões de trabalhadores informais para participar, que não têm esse direito, né? Não têm, porque não estão amparados em uma relação trabalhista com regulação legal. Então, o desafio é enorme. Como nós podemos incluir? Esse é o primeiro ponto que se coloca, porque quando nós falamos em
em ampliação das previsões legais, nós não estamos contemplando esses mais de 40 milhões de pessoas, e a maioria são mulheres do mercado de trabalho informal, muitas delas mães. Então, esse já é um primeiro desafio, como incluir os informais no acesso a esses direitos, porque eles também têm esse direito, né? Eles também têm sua família, eles também têm filhos, mas não estão protegidos. Esse é um primeiro ponto. Outro ponto bastante relevante é a grande diversidade com relação ao impacto no setor empresarial, que é preciso ser olhado com atenção. A maior parte das empresas, mais da metade dos empregadores brasileiros, são empresas de pequeno porte. O Sebrae tem esse dado, em torno de 55% dos empregadores são empresas muito pequenas. E não dá para a gente pensar que uma empresa que tenha 5 funcionários, 10 funcionários... Como é que vai arcar, né? É loja, complicado essa questão financeira, econômica, né? Então, a sociedade precisa se mobilizar também para refletir como nós conseguimos enfrentar. Tem que ser um debate pragmático também. Como vamos financiar isto? O primeiro passo a gente está dando, falar sobre o assunto, refletir, dialogar, conversar, é o primeiro passo de um longo caminho que nós temos ainda para percorrer, né? Doutor Rodolfo, muito obrigada pela sua participação. Ótima tarde, até a próxima. Eu agradeço, muito obrigado. Uma boa tarde a todos.